Números capítulo 25. O povo de Israel adora Baal Peor. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Xitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Veja, o paganismo ao redor de Israel sempre conduziu o povo de Deus à idolatria. Vejamos aqui, eu estou nessa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Vamos estar lendo o comentário aqui embaixo, no rodapé. Infelizmente, o principal instigador da incredulidade e apostasia de Israel foi Balaão, mas isso só vai ficar evidente no capítulo 31, versículo 8. Não tendo conseguido destruir Israel por intermédio das maldições mânticas, abre parênteses, vidência e artes místicas, fecha parênteses, Balaão seduziu e enganou o povo de Israel por meio dos conhecidos e envolventes ritos religiosos da fertilidade praticados pelos cananeus em adoração a Baal. O paganismo ao redor de Israel sempre conduziu o povo de Deus à idolatria. O secularismo, entre parênteses, mundanismo, ao redor e dentro das igrejas, hoje em dia, procura levar os crentes à relativização da fé, ao culto de Peor, e ao caso de Cosbe, isto é, a impureza da carne e desvalorização do espírito. A impureza da carne e a desvalorização do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. 1 Coríntios 7, 1. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. Vejamos aqui também 1 Coríntios 10, versículo 8, exemplos ali do Antigo Testamento. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Veja só aqui, Paulo faz referência à participação do povo israelita nos cerimoniais moabitas de adoração a Deus Baal Peor. Ao Deus, com letra minúscula, Baal Peor. Números 25, que estamos lendo, do versículo 1 ao 9. Que incluía todo tipo de imoralidades sexuais com as jovens que cultuavam esse Deus espúrio. O templo da deusa Vênus, em Corinto, abrigava cerca de 1.000 prostitutas ritualistas. Os textos hebraicos e a Septuaginta, abre parênteses, texto grego do Antigo Testamento, fecha parênteses, registram 24.000 mortos. Os autores do Novo Testamento não tinham a mesma preocupação com a exatidão dos números quanto aos teólogos atuais, e muitas vezes os citavam de forma aproximada. A tradição judaica, na antiguidade, acreditava que os números traziam informações espirituais em si mesmos. Juízes 6, Jó 1 e 42. Voltando em Números, versículo 2. Então nós lemos o 1. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Xitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Versículo 2 agora. Que os influenciavam a participar dos holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. 1 Coríntios 10, 20. Não quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Veja aqui, Paulo nega que os ídolos sejam alguma coisa
tampouco que haja deuses. Na verdade, são demônios que se travestem de deuses, aterrorizam e iludem as pessoas, e delas pedem sacrifícios e adoração. O povo de Deus é advertido a não participar de festas pagãs dessa natureza, pois isso seria ter comunhão com os demônios. Todo tipo de idolatria é entrar em acordo com os demônios, e isso é provocar o zelo, os ciúmes de Deus. Salmos 78, 58. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente. Com seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. Veja aqui, Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Zelo e ciúmes são as expressões hebraicas originais para traduzir o sentimento de indignação de Deus ao contemplar a deslealdade do seu povo amado, erguendo altares idólatras e cultuando coisas e cultuando deuses, com letra minúscula. Êxodo 20, versículo 5. Voltando em Números, versículo 3. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Salmos 106, 29. Assim, com seus atos, o provocaram a ira, e irrompeu entre eles uma peste mortal. No versículo 28, aderiram ao culto de Baal Peor, e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, o provocaram a ira, e irrompeu entre eles uma peste mortal. Voltando em Números, versículo 4 agora. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe, toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Versículo 5. Moisés instruiu aos juízes de Israel, cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixarem perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Versículo 6. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Versículo 7. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente, cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Salmos 106, que nós estávamos lendo, versículo 30. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Verso 31. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, de geração em geração para sempre. Veja só aqui, o salmista parte de uma analogia para concluir que assim como a fé que Abraão demonstrou lhe foi atribuída como justiça, Gênesis 15:6, também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra do Senhor. Números 25, versículos 7 e 8, que estamos lendo. A aliança do sacerdócio perpétuo foi outorgada a Finéias como recompensa misericordiosa de Deus por sua dedicação sincera. A aliança de Deus com Abraão foi outorgada após o Senhor lhe creditar fé como justiça. Gênesis 15, 9 ao 21. O mesmo aconteceu na celebração das alianças entre Deus e Noé. Gênesis 9, 9 ao 17. E entre Deus e Davi, 2 Samuel 7, 5 ao 16.
Veja só aqui, no verso 32, contudo eles provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Verso 33, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Veja só aqui o comentário dessa Bíblia de estudo. O povo havia se tornado rebelde e caído no pecado de relativizar ou desprezar a perpétua e milagrosa salvação que Deus concede. O mesmo erro foi cometido pelos sacerdotes e teólogos, entre parênteses, fariseus, contra a pessoa e a obra do Filho de Deus, não reconhecendo o amor e o poder de Deus expresso na vida e nos milagres de Cristo. Mateus 12, 22 ao 32. Ao contrário de Jesus Cristo, Moisés não conseguiu suportar com paciência a provocação de Israel no deserto, e em vez de proclamar a compaixão de Deus em prover de água, o seu povo desafiou-o. Números 20, versículos 5 ao 11. Embora a leitura de alguns manuscritos possa ser transliterada assim, que significa literalmente, entre aspas, pois exasperaram seu espírito, com letra minúscula espírito, levando-o a pronunciar palavras ásperas, fecha aspas. No entanto, à luz de uma melhor exegese e do contexto bíblico geral, o Comitê da Tradução da King James Atualizada optou por esta forma de tradução. Isaías 63, 10, 14, Salmos 78, 40, Êxodo 31, 3, Números 11, 17. Voltando a Números 25, versículo 7. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Versículo 8. Seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Versículo 9. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. Versículo 10. E o Senhor declarou a Moisés, Versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Versículo 12. Portanto, dize a ele, eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Versículo 13, dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiação por todos os filhos de Israel. Na Bíblia Almeida Revista Corrigida está versículo 13. E ele e a sua semente depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Atos 22, 3. Então Paulo declarou, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere, como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos,
e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Aí que, entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Versículo 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Versículo 8. Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Veja só aqui, Paulo havia nascido em Tarso, cidade grega dominada pelo Império Romano na época, o que tornava oficialmente cidadão romano. Tarso ficava próxima à foz do rio Cídno e do profundo desfiladeiro chamado, entre aspas, Portas da Cilícia. Era um grande centro cultural, abre parênteses, com uma vigorosa universidade, fecha parênteses, e comercial, ponto de cruzamento de importantes estradas. Quando Paulo atingiu a idade escolar, foi levado para Jerusalém, para que fosse educado pelo mais reconhecido mestre do judaísmo do seu tempo, Gamaliel, neto do grande Hilel. A expressão, entre aspas, aos pés, tem a ver com o fato de o discípulo, aluno, aprender sentado no chão, enquanto seu mestre o ensinava sentado sobre uma espécie de travesseiro ou pequeno banco de madeira recoberto com peles de cabras, o que colocava o professor num plano mais elevado e comunicava a ideia de respeito mútuo. Paulo sutilmente explica ao povo que ele também agiu erradamente por ignorar a verdade, com letra maiúscula aqui, Jesus, por ignorar a verdade. João 8:32, João 14:6. Romanos 10:2. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus, contudo o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Veja aqui o comentário: não basta ser extremamente zeloso quanto ao cumprimento das leis divinas, nem realizar todo tipo de sacrifício em nome de Deus. O mais importante é saber qual é o único e verdadeiro caminho, com letra maiúscula. É Jesus, preparado por Deus para a salvação da humanidade. Qual a vontade de Deus, especialmente a revelada nas Escrituras, e como o próprio Deus deseja ser adorado e servido em sinceridade de coração. Paulo, antes de ter sido convertido por Jesus, era apenas um judeu zeloso e fanático. Atos 21:20, Gálatas 1:14. Hebreus 2:17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso. Constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Veja só o comentário desta Bíblia de Estudo King James atualizada aqui no rodapé. Para que Jesus Cristo pudesse cumprir a lei, Jesus veio para cumprir, Jesus cumpriu a lei. Para que Jesus Cristo pudesse cumprir a lei e pagar plenamente a fiança da ira condenatória de Deus sobre a humanidade, tinha que tornar-se perfeitamente humano, todavia sem pecado, a fim de reunir todos os poderes legais para se oferecer em resgate pelo pecado de Adão e de toda a humanidade por extensão. O sacrifício do justo na cruz, com letra maiúscula, justo, o sacrifício do justo na cruz foi a derradeira e definitiva cerimônia de propiciação, termo hebraico que significa, entre aspas, cobrir, entre aspas, apagar, exigida por Deus para que a lei fosse perfeitamente cumprida e a era da graça pudesse ser declarada em vigor até o iminente e glorioso retorno do Senhor e o juízo final.
Voltando em Números 25, então nós lemos no versículo 13: dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Versículo 14: o nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri ben Salu. Zinri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. Versículo 15: a mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Versículo 16: então o Senhor ordenou a Moisés, atacai os midianitas e matai-os como a inimigos. Versículo 18: porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente. Induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no monte Peor. E na outra versão, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Então aqui, epidemia, praga. Foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no monte Peor. Apocalipse 2,14. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Aqui na ministração de Pedro. As palavras de Pedro é a palavra de Deus. Da mesma forma hoje. O Senhor se revela para aquele que dá atenção, para aquele que busca com sinceridade a palavra de Deus. Aquele que se arrepende com sinceridade e todos os dias procura viver em conformidade com a palavra, buscar cada vez mais conhecer Jesus. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor Jesus se revela a nós. Para encerrar aqui, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Veja só aqui. A melhor maneira de vigiar, literalmente em grego, manter-se alerta, a fim de que o dia do Senhor não nos sobrevenha com repentina destruição, abre parênteses, afastamento eterno do ser humano da presença abençoadora de Deus, fecha parênteses. A melhor maneira de vigiar é mantermos nossa principal característica cristã, ser luz, pois somos filhos da luz, isto é, filhos de Deus. Vivemos desembaraçados, entre parênteses, sóbrios, da rede mundial de pecado, que cobre e entorpece o planeta. Hebreus 12:1. Vestirmos-nos com a armadura de Deus, que não se refere apenas a algumas virtudes específicas, mas a todo o fruto do Espírito Santo. Romanos 13:12, 2 Coríntios 6:7, Gálatas 5:22-23, Efésios 6:13 ao 17. Muito bem, nós concluímos então a leitura
de Números, capítulo 25, onde o povo de Israel adora Baal Peor. Nós lemos aqui nessa Bíblia King James atualizada e também nós lemos aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida, onde nós fomos até o Novo Testamento e lemos algumas passagens, alguns versículos que está aqui nessa Bíblia como referência cruzada. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na Palavra de Deus, por isso somos ensinados diariamente a lermos e praticar.